pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre a ludicidade no processo de aprendizagem, porque é importante, né, a gente trabalhar a ludicidade. Então, aqui a primeira pergunta é: por que eu preciso trabalhar com a ludicidade, jogos, brinquedos e brincadeiras? Porque a ludicidade, ela desenvolve habilidades que são essenciais para a aprendizagem geral e não somente a aprendizagem acadêmica. Então, a gente precisa trabalhar com jogos desde muito cedo, e não somente jogos, né, com a ludicidade em si, que pode ser um teatro, a dança, enfim, tudo que traz a alegria, a diversão, a gente pode conceituar como ludicidade. E é através dos jogos que a gente vai desenvolver as nossas funções, né, superiores, que são as funções executivas. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre funções executivas e todo esse processo que está envolvido na aprendizagem, todos os processos que estão envolvidos na aprendizagem, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para a aula gratuita que vai acontecer no dia 1º de maio, ok? Então, vamos lá. E quais são essas funções superiores? É a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E tudo isso a gente precisa para trabalhar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para aprender, para trabalhar, para conviver em sociedade. Nós precisamos dessas funções. Então, vamos lá. Para trabalhar com o lúdico, é só fazer qualquer jogo, brinquedo ou brincadeira na sala de aula? O que vocês acham? Vocês acham que é só chegar e aplicar um jogo? Vou aqui fazer agora um jogo de dama hoje aqui na sala, cheguei atrasado e vou fazer um jogo. Você acha que é assim que funciona? Não, né? Para a gente trabalhar com o lúdico, nós precisamos definir quais são os objetivos, as competências e as habilidades que a gente quer desenvolver com aquele jogo. Antes de tudo, a gente precisa preparar uma aula e, através daquela preparação, nós iremos descobrir, né, tentar identificar qual é o melhor jogo para inserir, para desenvolver tal habilidade. Se eu for trabalhar com a amarelinha, o que eu vou desenvolver? O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a coordenação motora, vou trabalhar a noção de lateralidade, vou trabalhar os números ou as letras, enfim, as adaptações que eu fizer. E na BNCC, né, a gente já conhece um pouquinho, né, principalmente a parte de educação infantil, ela diz o seguinte: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, cores, sons e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempo, quantidade, relações e transformações. Isso é o que a gente precisa desenvolver. E uma das maneiras mais fáceis, dinâmicas e divertidas para que possamos fazer isso, para desenvolver essas habilidades, é através do lúdico. E as atividades lúdicas, né, os jogos, as brincadeiras, elas desenvolvem a parte motora, a parte cognitiva e também a parte afetiva. Então, tem jogos para todos os gostos. Então, aqui a gente vai com algumas sugestões de atividade de psicomotricidade. São essas atividades onde vai envolver bastante percurso. O percurso é muito importante para desenvolver a coordenação motora grossa. E muita gente se pergunta, mas por que eu tenho que trabalhar com coordenação motora grossa? Porque a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de coordenação, a gente precisa ter capacidade visomotora, que ajuda muito com esses jogos. Então, são muitas coisas que são envolvidas antes da criança se alfabetizar de fato. Tem as famosas caixas sensoriais, são excelentes para trabalhar na educação infantil, e a gente pode fazer adaptações para as crianças maiores.
Tem o caminho, né? Esses percursos que a gente pode fazer com algum objetivo no final, além de trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora. Você pode colocar uma letra no final, onde a criança terá que dizer que letra é aquela, frases, sempre fazendo adaptação de acordo com a realidade de cada criança, né? Se está na educação infantil, no ensino fundamental, enfim. Essa é uma brincadeira muito boa, mas muito antiga. Todo mundo conhece o coelho sai da toca, que pode ser a toca humana, feita por outras crianças, como também com bambolês ou com um círculo. Você vai fazer suas adaptações, né? Como eu já disse antes. E aqui a gente pode colocar dentro do círculo letras, números, formas, cores, N sugestões. Os sentidos. A gente aprende através dos sentidos. E nós, enquanto educadores, precisamos estimular na sala de aula. A gente pode trabalhar com tato, com paladar, enfim, com todos eles. Quanto mais a gente estimula os nossos sentidos, melhor será o aprendizado. Outra coisa bacana, outro jogo bacana, é o dentro e fora. Tem até uma musiquinha dentro, fora, que a criança pula dentro, pula fora. Aí pode trabalhar nessa opção das cores, pode trabalhar com números, pode trabalhar com letras, com formas, com palavras, com frases, textos. E o arremesso, a gente pode usar tanto um cestinho de lixo, quanto também fabricar estilo golfe, uma caixa comum, e tudo isso vai trabalhar muito a coordenação motora e a gente pode inserir também as partes de conteúdo. Nesse golfe, por exemplo, pode trabalhar ali a cor, igual está na imagem, mas a gente pode colocar uma frase, pode colocar uma palavra, pode colocar uma letra, pode colocar um número, uma operação matemática. E temos também os famosos bingos, jogos de tabuleiro, o cabra cega ou cobra cega. Há o jogo de quebra-cabeça, aqui eu coloquei de 2 peças, mas vai de cada um qual é a idade da sua criança, dos seus alunos. E aqui, o que que os livros de literatura promovem? Os gibis, né? Eles promovem a alfabetização e enriquecem o vocabulário e a imaginação. O jogo da memória e fantoche promove a memorização de informações e desenvolve criatividades. Dama, baralho, dominó, jogo da velha, trilha, xadrez e batalha naval. O que que ele ajuda, né? O que esses jogos ajudam? Faz com que a criança aprenda a aplicar regras e realizar planejamentos. O futebol e queimada estimula a tomada de decisão, né, a tomada de decisões rápidas e o controle de impulsos. E agora eu vou finalizar aqui com a seguinte frase: sem a coragem de correr riscos, não existe educador. E usar jogos significa correr riscos, já dizia Paulo Freire. Então a gente tem... mas tem muitos professores que fazem essa baboseira. Mas temos que inserir os jogos no cotidiano das nossas crianças. Vamos correr o risco de tentar? E se você quiser saber um pouco mais sobre o processo de alfabetização, não deixe de fazer sua inscrição da aula totalmente gratuita, ok? Beijos, beijos e tchau, tchau!